Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 11 de fevereiro. Hoje nós celebramos o dia de Nossa Senhora de Lourdes e o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Ora, os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, se reúnem em volta dele. Vendo que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las, os fariseus, com efeito, e todos os judeus, conforme a tradição dos antigos, não comem sem lavar o braço até o cotovelo, e ao voltarem da praça pública não comem sem antes se aspergir, e muitos outros costumes que observam por tradição. Lavação de copos, de jarros, de vasos de metal. Os fariseus e os escribas o interrogam: por que não se comportam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos impuras? Ele lhes respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são apenas mandamentos humanos. Abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos à tradição dos homens. E dizia-lhes: sabeis muito bem desprezar o mandamento de Deus para observar a vossa tradição. Com efeito, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e aquele que amaldiçoar pai ou mãe certamente deve morrer. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, os bens com que eu poderia te ajudar são corban, isto é, oferta sagrada, vós não o deixareis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe. Assim, invalidais a palavra de Deus pela tradição que transmitistes, e fazeis muitas outras coisas deste gênero. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eita, 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 que Jesus hoje está dando uma sapatada nesses fariseus que estão criticando, né? Porque tanto ele, fariseus e alguns escribas, tanto ele quanto os seus discípulos, segundo os fariseus e os escribas, não cumprem a lei de Moisés como eles cumprem. E aí Jesus se aproveita disso, Jesus se aproveita disso para jogar na cara deles. Eles estão cobrando a purificação no alimentar-se. Jesus aproveita para mostrar para eles que eles estão preocupados com uma tradição humana, que é deles, mas aquilo que é mandamento de Deus, eles não cumprem. E ele vai mais além. Jesus é duro, né? Jesus, quando tinha que falar, ele falava mesmo, rasgava o verbo. Tava nem aí, dava sapatada mesmo. Alguém falou comigo: padre, não é sapatada, Jesus não usava sapato, não existia sapato naquela época, mas vamos colocar sapatada para você entender, uma chicotada, uma cepada. Jesus, vemos os evangelhos, né? Jesus fazendo isso como o evangelho de hoje, e ele vai além. Ele chama esses fariseus, alguns escribas que estavam criticando ele, de hipócritas, porque eles exigem de Jesus e dos outros o cumprimento de uma tradição criada por eles e não vivem aquilo que é mandamento da lei de Deus. Então, ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho, meus queridos, hoje, de modo especial, celebrando Nossa Senhora de Lourdes, nós precisamos voltar a bolinha dos olhos. Já disse para vocês, né? Tive um professor na filosofia que ele falava desse jeito: precisamos voltar a bolinha dos olhos para dentro e olhar para nós e observar. Você tem vivido os mandamentos de Deus? Você tem feito a vontade de Deus?
Ou você está preocupado com as normas, com o cumprimento de leis? É claro, as normas e as leis elas são necessárias para reger, para organizar, né? Para colocar ordem, mas nós não podemos viver em função dessas leis, normas e nos esquecer de Deus. Deus está acima de todas as coisas. Deus em primeiro lugar, em primeiro plano na nossa vida. E aí então, voltando a bolinha dos olhos para nós, nos questionar se nós temos vivido aquilo que Deus nos pede. Aqui Jesus traz de modo especial o mandamento de honrar pai e mãe, para, como comecei dizendo, jogar na cara deles, né, o que eles não estão cumprindo aquilo que Deus diz que eles precisavam fazer. Olhar para nós e perceber, e veja, hoje nos celebrando Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora, por mais de uma vez, em diferentes aparições reconhecidas pela Igreja, em suas aparições pediu para nós que nós rezássemos. O que é a oração? Oração é um diálogo com Deus. Orar é buscar uma intimidade com Deus, estar junto com Ele e, lógico, fazer a vontade do Senhor. Não tem como nós rezarmos e desobedecermos ao Senhor. Então essa oração ela é vã, não tem sentido. Se nós rezamos, nós vamos colocar em prática aquilo que Deus está pedindo para nós, ou pelo menos vamos nos esforçar por praticar aquilo que o Senhor está nos pedindo, né? É isso que você está fazendo? Veja, quantas aparições de Nossa Senhora pedindo, rezem o terço, rezem pelo mundo, rezem pelas famílias, rezem pelos sacerdotes, rezem pelo Santo Padre, o Papa, diante das situações difíceis da vida, diante do que você está vivendo aí dentro da sua casa, talvez no seu local de trabalho, né? As relações humanas são complicadas, né? Difíceis. Diante do que você está vivendo, o que é que você tem feito? Com o que você tem se preocupado? Porque às vezes nós voltamos o nosso olhar para o lugar errado e nos preocupamos com coisas que não deveríamos, como esses estão questionando Jesus. Nos preocupamos com coisas que não deveríamos. Se eles entendessem quem está na frente deles, eles não estariam preocupados com a purificação, né? Porque ela é feita em vista de Jesus, e Jesus está ali diante deles, porque não tem a mínima noção de quem é que está diante deles. E você tem? Você tem noção do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus tem pedido para você? E como disse, e hoje, de modo especial, celebrando Nossa Senhora de Lourdes, o que Deus pediu para a humanidade, pede para cada um de nós realizarmos, fazermos. Você tem colocado isso em prática? Que, ouvindo a mensagem de Nossa Senhora, a Santa Bernadette, que nas aparições de Nossa Senhora nós consigamos reconhecer o cuidado de Deus, o zelo, o carinho, mas ouvir também a mensagem do Senhor que diz para nós: muda de vida, se converte, reza, porque você vai precisar disso. E não tem como continuar ou seguir uma vida na direção de Deus se nós não fizermos essas coisas, não dermos esses passos, que não é uma tarefa fácil, e Jesus já havia nos dito isso, mas é possível, Deus sabe, Deus conhece cada um de nós e sabe até onde nós conseguimos ir. Aquilo que Ele nos pede é porque Ele sabe que nós damos conta de fazer. Que então ouçamos a voz do Senhor que nos fala e nos preocupemos com aquilo que realmente é importante, cumprir o seu mandamento. Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus te ilumine, para que, ouvindo esta mensagem, você possa colocá-la em prática. E hoje, de modo especial, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, que desça sobre você, sobre a sua casa, sobre todos os seus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.